Voltamos com Mulher Mais, aqui no estúdio com a Dulce, a professora Dulce, né, professora? Eu tenho o hábito de falar só Dulce, na verdade é a professora Dulce. E ela se sente muito orgulhosa de ser chamada de professora Dulce. Faço questão, né, Irani? É o nome, me honra ser. Engrandece, não no sentido de professora. Engrandecer por vaidade, mas sim porque é muito bom ensinar. É muito bom. É gostoso passar conhecimento para as pessoas, né? Verdade. E falando nesse contexto educacional, né, o que a gente observa no nosso dia a dia é o seguinte, diz que aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Será? Né? A gente né, tem essas dúvidas. Mas o que se questiona é o seguinte, que muitas vezes as pessoas deixam de buscar o estudo, deixam de buscar a educação por uma questão econômica. Você acredita que, você que está no meio, né, que convive, mas que tem melhor condições de avaliar isso, você acredita que pelo fato pais ricos, filhos que estudam mais? Irani, a gente vem de uma história na educação brasileira onde a escola pública, ela caminhou para a democratização, abriu as portas para todos, não é? A gente sabe que nós tínhamos escola, o número de escola não era suficiente para a demanda, então essa é uma luta histórica. Então hoje nós temos escolas públicas que não atendem, não atendam talvez toda a demanda em determinadas regiões do país. Na época de fazer matrículas, as notícias que a gente assiste é o seguinte, pais em filas quilométricas para conseguirem fazer a matrícula de seus filhos. Sim, mas já houve um avanço nessa questão da oferta do ensino público, né? Do ensino gratuito, das escolas. É claro que precisa avançar muito, precisa melhorar, mas com relação à situação socioeconômica, se dificulta, impede o acesso, eu vejo isso de uma forma assim, de duas formas eu diria, né? Tem situações que impedem a pessoa de estudar. Tem pessoas que querem mas não conseguem. Então, existem casos e casos. Tem pessoas que estão em comunidades rurais distantes, dificulta-se transporte escolar, tem toda uma dificuldade de acesso. Então, essas pessoas, pela vida, pela condição que lhes é permitido ter, elas, por esta situação, às vezes não frequentam a escola. Tem um ditado que diz que a educação, né, a maior herança que o pai e a mãe pode deixar para um filho, porque é dali que se parte tudo, se parte a profissão, a civilização, a convivência, né? Sim. Então, a mensagem que a gente quer deixar para os pais é o seguinte, ainda que a sua condição financeira não te permita incentivar o seu filho, tem algo que é muito mais importante, que é o apoio moral. Sim. O incentivar. Não é obrigar seu filho a todos os dias ir para uma sala de aula, porque chega lá, ele vai pegar o livro, vai pôr em cima da cadeira, vai bater papo com o coleguinha e pronto. Não, pai, mãe, eu estou na sala de aula, mas daí não estou estudando. Exatamente. Então, muito mais do que obrigar, o melhor é incentivar, com certeza. Eu queria, Irani, me dirigir especialmente aos jovens, quer seja de situação financeira melhor, quer seja de qualquer classe social, que estejam, que tenham fácil acesso à escola pública, que moram próximo da escola e que às vezes optam em não estudar. Por alguma outra razão que não é o acesso, que não é a dificuldade da vaga. É simplesmente porque não quer, né? É simplesmente porque não quer. O fato de ser ou de estar numa situação financeira ruim, ou não digamos impede, assim, economicamente menos desfavorável que outro, não impede uma pessoa de buscar conhecimento. De buscar conhecimento. Porque nós temos exemplos disso dentro da escola. E sem contar que, às vezes a pessoa fala, eu não faço um trabalho escolar porque eu não tenho computador em casa, não tem como eu fazer uma pesquisa, mas existem muitas bibliotecas públicas. A escola pública existe hoje, um livro, existe jornais, revistas, que tudo é fonte de pesquisa. De pesquisa, de conhecimento. Hoje, nós temos que trabalhar com os profissionais da biblioteca, com programas, com projetos, né? Com projetos que incentivem os alunos a utilizar a biblioteca. Exatamente. Porque o espaço da biblioteca está ficando em desuso. Então, voltando à questão que você pergunta, se influencia ou não, depende muito do contexto. Tem alunos, e aí eu quero aqui
deixar meu abraço para todos os estudantes do campo que levantam 2, 3 horas da manhã, vêm para a cidade e concluem o curso. Exatamente. E nós temos alunos que moram na esquina da escola e que a vão. gente precisa pegar pela mão e dizer, por favor, olha, isso é para o seu bem, este resultado vai alterar a sua vida positivamente futuramente. Né? Então, existe uma necessidade muito grande, é muito urgente que a família ajude a escola a convencer o filho, ou quer seja o adulto, a encorajar, a estimular a essa participação efetiva na escola. E a gente quer passar uma mensagem para o jovem, né, Dulce, da professora Dulce, desculpa. É o hábito de chamar pelo nome, mas não professora Dulce. É o seguinte, que nós já vimos, e com certeza ainda vamos ver muito, uma situação de adultos, pessoas maduras que chegaram lá na frente, tiveram que retomar o caminho, né? O ponto de partida, como se diz. Então, o programa de hoje é para que você não cometa esse mesmo erro. Você começou, dê seguimento, ainda que com dificuldade, porque senão lá na frente você vai ter que retomar esse caminho, né, Dulce? Exatamente. E que a família incentive, seja de que forma for, seja em que condições for. O não importante, interromper. Exatamente, não o importante é a gente não deixar que os nossos jovens se afastem das salas de aula para frequentarem outros ambientes onde não tem nada a ensinar. E mais importante ainda, Irani, é que os nossos jovens frequentem as salas de aula como estudantes. Exatamente. Não pode ser só frequentante, não. Tem que ser o estudante. Olha, o celular, os fones, é tanta coisa para distrair a cabeça deles, que às vezes eles estão de qual presente, né? Então nós queremos jovens estudando. Estudantes, exatamente. E pais e professores, quem ama, educa. Então vamos educar os nossos jovens para que tenhamos futuros melhores. Eu agradeço demais a audiência de todos vocês, agradeço a sua presença, professora Dulce, aqui conosco, tá? Eu tenho certeza que abrilhantou muito a vida dos nossos jovens, né? E no próximo programa, a professora Dulce vai estar aqui conosco debatendo outros temas, né? Uma boa noite para você. Obrigada, Irani. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E a minha mensagem para os pais é, olha, a gente para educar precisa trabalhar a questão do limite. Então, dar tudo não é dar o melhor. Então, vamos educar os nossos meninos para que eles possam continuar sendo amados pela família e não abraçados por outras situações que a gente não deseja. Uma boa educação para todos vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira.